Bom dia a todos. Muito bom poder estar de volta. Muito bom poder estar novamente inserido neste círculo de forças amigas. Gostaria de dar boas-vindas também aos nossos amigos que nos acompanham pela internet. Não tem como a gente deixar de perceber todos esses acontecimentos que a gente presencia pela televisão, pelo rádio, ao vivo e a cores, pela internet. Não tem como negar que algo esteja acontecendo. Toda essa rebelião, toda essa revolta diante da corrupção, todos esses crimes, mas crime sempre aconteceu, só que esses crimes gratuitos, com requintes de crueldade, a gente nota que vem se agravando. Então, tudo isso tem despertado um assunto nas instituições religiosas, tem despertado até no meio cético, no meio materialista, o agravamento das condições climáticas, por exemplo. Então, tudo isso tem chamado a atenção para um assunto, que é o Apocalipse. Nós, espíritas, abordamos muito isso em nossa casa, através do assunto transição planetária. Só que, globalmente, os espíritas são em muito menor número que outras instituições, que outras religiões. Então, se a gente for conversar sobre esse assunto com outra pessoa que não seja espírita, não vai saber nem o que é transição planetária. Não vai entender o Apocalipse à luz da doutrina espírita. Então, para que a gente possa dialogar com outra pessoa sobre o Apocalipse, é preciso que a gente compreenda e aprofunde e estude na mesma fonte de estudo do nosso irmão de outra religião, que é o Apocalipse de João. Mas será que todos nós, inclusive os nossos irmãos que não são espíritas, conseguem estudar e compreender à luz da razão tudo que está no Apocalipse de João? A gente não pode negar que no cerne da obra clássica de João Evangelista existe uma mensagem revelação, existe uma mensagem da espiritualidade superior. Só que como a gente vai alcançar essa mensagem? Porque também há uma densa camada de símbolos e de metáforas protegendo essa mensagem. Como penetrar essa densa camada de símbolos e de metáforas e conseguir alcançar essa mensagem de revelação? Os ouvintes de João, na época, compreenderam claramente, porque eles faziam parte daquela cultura. João encontrou uma forma pedagógica para passar a mensagem. Só que nós estamos longe de compreender essa mensagem. Quando falo nós, não só nós espíritas. A maioria de nós, humanidade. E é esse o desafio de hoje. Conseguir penetrar nessa densa camada de símbolos e de metáforas que envolve o Apocalipse de João, até alcançar a mensagem principal que está no cerne da obra, a mensagem de revelação. Como é que o Apocalipse tem sido usado desde o início dos tempos? Com base na interpretação daquele que sempre os pregaram. É importante nós termos em mente que o Apocalipse, ele sempre tem sido utilizado ao longo dos séculos para escravizar mentes, para atemorizar as almas frágeis, para encarcerar sob as algemas do medo todos aqueles que não conseguiram ainda compreender Deus na qualidade de um Pai justo e amoroso, que educa os seus filhos, e não Deus na qualidade de um Pai vingativo, punitivo, rancoroso. É preciso que a gente consiga compreender Deus na qualidade de Pai amoroso, que educa os seus filhos, para poder a gente compreender também o Apocalipse. É importante a gente não perder de vista essas reflexões. A partir da codificação de Kardec,
houve uma sistematização do conhecimento humano acerca do mundo espiritual e as suas relações com o nosso mundo, que a gente se encontra agora, com o mundo corpóreo. Então, a partir da codificação do Espiritismo, nós, encarnados, podemos ter na mão uma obra de vulto que detalha, que explica fenômenos que sempre existiram. Porque os fenômenos espirituais, eles sempre existiram. Desde quando Deus começou a sua criação, sempre existiu fenômeno espiritual. Só que a partir da codificação de Kardec é que houve a sua sistematização, o seu entendimento daquilo que sempre aconteceu. Então a doutrina espírita, ela se baseia em fatos, os fatos espirituais. Mas nem sempre, na história da humanidade, esses fatos mereceram um exame judicioso. Nem sempre esses fatos mereceram uma abordagem lúcida. E o que a gente quer dizer é que o mundo espiritual e a sua relação com o mundo corporal, embora tenha sido tema da literatura mundial de todos os povos e de todas as épocas, quase sempre foi abordado com uma certa dose de misticismo. Um problema de lucidez, onde se misturavam as ideias dos seus expositores com a realidade dos fatos. E até hoje é assim. Muito se mistura a ideia dos expositores com a realidade dos fatos. Outro dia, recebi a visita de irmãos queridos nossos, testemunho de Jeová, perguntando se podia falar um pouco sobre o Apocalipse, já que é o tema da moda, o tema que mais se discute hoje nas igrejas. Isso tem uns 4 meses, mais ou menos. 2 irmãos, foi claro, será um prazer. Desde que também eu tenha a oportunidade de colocar o meu ponto de vista. Então eles ficaram lá 2 horas conversando, falaram 20 minutos, eu falei 1h40 para eles. E toda a abordagem desses 2 irmãos é: nós entendemos que. Ou seja, muito se mistura a opinião do expositor com a realidade dos fatos. Aqui, nós não vamos falar nós entendemos que. Aqui é resultado de uma pesquisa profunda, nós sabemos que. Aqui não tem achismo. Há uma grande diferença, como eu falei aqui da última vez que eu vim aqui nessa casa, entre crer e saber. Quem crê pode descrer um dia. Agora, quando você pesquisa, quando você investiga à luz da razão, você passa a saber. Você fala com certeza. Não é interpretação. Certeza. Então, a partir do codificador, as leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o nosso mundo, elas foram expostas de maneira clara para todos nós. E hoje, domingo, nós temos um objetivo almejado por muitos, porém conquistados por poucos, que é qual? Desvendar o Apocalipse de João Evangelista. Esse é um objetivo que tem sido tentado conquistar por muitos. Muitos tentaram, tanto que existem várias interpretações. Mas poucos conseguiram conquistar realmente essa compreensão do que João quis dizer. Qual é a mensagem de revelação que está no cerne da obra? Sem achismos. Pois bem, sabemos que a literatura apocalíptica, ela não é recente. E sequer ela foi criada por João Evangelista, como alguns imaginam. Não foi João que criou o Apocalipse, e nem essa ideia de Apocalipse partiu a partir de João. Surgiu a partir de João. A literatura apocalíptica, ela é milenar. Para se ter ideia, há mais de 3.000 anos, ela já fazia parte da tradição do povo hebreu. Há mais de 3.000 anos. Tem 2.000 que João escreveu o Apocalipse. Especialmente do último profeta do Velho Testamento, que foi Malaquias.
até a aparição de Jesus, um período de 400 anos, também conhecido como período intertestamentário, porque aí está entre os dois testamentos, entre o Velho e o Novo, ou como a igreja também chama de período de 400 anos de silêncio, pois nesse período não houve uma profecia sequer. Somente esse período foi pródigo de inúmeros e inúmeros pergaminhos que abordavam o tema apocalíptico. Várias abordagens sobre o assunto Apocalipse. E João Evangelista, na elaboração dessa sua obra clássica, naturalmente ele se baseia, do ponto de vista literário e linguístico, nessas obras que o antecederam, seja dos profetas do Velho Testamento, seja em outros que nem compõem a nossa Bíblia, mas são livros apocalípticos que faziam parte daquela época, que circulavam à época do apóstolo. Então João tomou todo esse conhecimento que ele já tinha, essa literatura que ele já tinha, para poder criar uma pedagogia para passar a mensagem apocalíptica. Então, com isso, nós queremos dizer que das várias abordagens que se faz do livro Apocalipse, muitas delas não contam com as diretrizes, com o suporte trazido pela doutrina espírita. E fica difícil interpretar o Apocalipse se nós não partirmos de determinadas premissas, de determinadas bases. Impossível, eu diria. Por exemplo, existência dos espíritos, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos, evolução dos mundos, evolução dos seres. Se a gente não partir desses conceitos, dessas bases, nós corremos o risco de trocar as realidades sutis do mundo espiritual por ilusões humanas, como sempre tem acontecido. Se não partirmos destas bases, a gente corre sério risco de trocar as realidades sutis do mundo espiritual por ilusões humanas. E dizemos isso pois, especialmente no ano de 2012, o que aconteceu? O que era para ter acontecido no dia 21 de dezembro de 2012? Quem lembra? O fim do mundo físico. O mundo era para ter acabado, explodido. Não é verdade? Tem gente que era rico, ficou pobre, vendeu tudo. E o mundo ia acabar com aquele dinheiro. O mundo acabou para eles, né? Então, somente nesse período, foram produzidos filmes, literaturas, documentários, todos abordando a temática da renovação do homem. Porque se o mundo ia acabar, eu preciso me arrepender sinceramente dos meus pecados, para que no dia do juízo final, eu conquiste o reino dos céus. Não é assim que se entende? Então eu tinha que fazer a minha renovação com urgência. Só que muitos renovaram velhas concepções. A concepção do fim do mundo físico. A concepção de que em breve a Terra desaparecerá, porque essa crença existe ainda, de que a Terra será destruída, de que haverá morte de mais da metade da humanidade, uma destruição sem precedentes na história da humanidade terrestre. Algumas correntes teológicas, eles veem no Apocalipse uma base para justificar a ira de Deus, como se o Criador se enchesse de raiva para extirpar o mal da própria criatura, da sua própria criação, como se o Pai punisse os seus próprios filhos transviados. Se é para poder se apegar à letra que mata, por que não se apegar aos trechos corretos que falam claramente, sem subterfúgios, como por exemplo Ezequiel capítulo 33, versículo 11, onde lá está escrito: eu, Senhor Deus, juro por mim mesmo que eu não quero a morte do ímpio, eu quero apenas que
que ele se converta, que abandone o caminho do mal e que viva. Deus não quer a morte de ninguém, Deus não quer condenar ninguém eternamente ao inferno. É isso que está falando lá. Ele só quer que a pessoa se arrependa, se converta e viva. Está claro, sem subterfúgio. Então é preciso ter em mente também a advertência de Emmanuel no livro Ceifa de Luz, onde ele fala que é preciso ler a Escritura Divina em letras humanas. E muitos não têm esse hábito. Porque todo o Evangelho, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, é uma escritura divina, escrita por letras humanas. Então é preciso a gente aprender a ler a Escritura Divina escrita por letras humanas. E o apóstolo Paulo já dizia mais ou menos isso. Olha o que ele dizia: é preciso extrair o espírito da letra. Na leitura do Evangelho é necessário que extraiamos o espírito da letra. A gente não deve se apegar à letra que mata, senão a gente vai interpretar tudo errado, como tem acontecido. Então, extrair o espírito da letra, ela é muito mais do que interpretar. Extrair o espírito da letra é penetrar na essência e vivê-la, pois só se compreende bem a Escritura Divina com a sua vivência, com a sua exemplificação. E é aí que a revelação divina se abre para nós, porque só a entende bem quem a coloca em prática. Quem apenas detém a informação se encontra na antessala da sabedoria, porque a sabedoria definitiva é resultado da vivência, da exemplificação. Tendo isso em mente, nós vamos entender o livro Apocalipse de João Evangelista. Frutos de visões espirituais que ele teve quando estava na ilha de Patmos, no final do 1º século da era cristã. Ainda não se sabe com certeza se ele estava fugido ou exilado. Conforme a tradição, ele estava exilado. Ele foi capturado, colocado na ilha de Patmos e, na velhice, liberado. Então, no livro nós podemos distinguir claramente duas partes. Quais são as duas partes que a gente vai encontrar no livro Apocalipse de João? Primeiro, a revelação divina. Mensagem de revelação, ou a revelação da espiritualidade superior. Está lá. Hoje, para a gente, difícil de acessar, mas está lá. Qual é a outra parte? O texto. O envoltório. O texto, ele é humano, porque João, ele escreveu numa língua específica. João, ele se expressou em uma cultura específica. Ele se dirigia a um grupo específico de pessoas. E ele precisava adaptar a sua fala aos seus ouvintes. Todos os ouvintes de João compreenderam na mesma hora o que ele estava dizendo, qual era a mensagem. Todos os ouvintes de João conseguiram alcançar quase que instantaneamente a mensagem. Hoje a gente vai precisar passar por um processo para penetrar essa densa camada de símbolos e de metáforas. João, ele não poderia escrever na nossa língua. Por quê? Porque ela nem existia. João não podia fazer referência à nossa cultura. Por quê? Porque ela também não existia. E onde é que João vai se inspirar para redigir a sua visão? Para concretizar a revelação espiritual em um texto humano? Ele se inspira na tradição do seu povo e na literatura apocalíptica da sua época. Inicialmente no livro dos profetas hebreus, em especial no livro do profeta Daniel, que é o que ele tinha mais acesso na época. Livro rico em simbologias, cheios de metáforas, de símbolos, alguns
estranhos para nós. Por enquanto, daqui a pouco vai deixar de ser. Agora imagine, se hoje já é difícil a gente comparar a cultura ocidental com a cultura oriental, já é bem diferente, né? A nossa cultura com a cultura dos japoneses, dos asiáticos, em geral. Diferente. Imagina a gente comparar a cultura do povo ocidental do século XXI, a mente do homem ocidental do século XXI, com a mente do homem oriental do primeiro século da era cristã. Tem diferença? 2000 anos de diferença? Ocidentes diferentes? Tem, não tem? Só que tem um detalhe. A revelação, ela é a mesma que a gente conhece hoje. Só que para conversar com outras pessoas, a gente vai ter que compreender o Apocalipse de João. Não dá para a gente chegar já conversando sobre transição planetária, porque as pessoas não têm a base que nós temos, a doutrina espírita. A gente sabe que tem lógica, a gente sabe que é verdade, porque a gente conhece a base. A observação empírica. Não tem como ser diferente. Mas não tem como você também colocar isso na cabeça de outra pessoa que não passou por esse processo. Por isso é que é de fundamental importância que compreendamos o Apocalipse de João para a gente poder ter argumentação, bagagem, para conversar e para esclarecer outras pessoas. Allan Kardec, à semelhança de um hábil pedagogo, ele extrai essa essência espiritual que consta nos evangelhos, igual Paulo recomendou, é preciso extrair o espírito da letra. Allan Kardec conseguiu extrair o espírito da letra e colocar nos livros que compõem o Pentateuco espírita, trazendo para nós a terceira revelação, que são as leis espirituais que regem todo o universo. Explicou numa linguagem clara, numa linguagem contemporânea, para a gente poder compreender. Por isso que hoje a gente compreende o Apocalipse através de transição planetária, por exemplo, por causa do livro A Gênese, o último livro do Pentateuco. Então, penetrar no Apocalipse de João, sem a base da doutrina espírita, é como ingressar no labirinto, com poucas chances de sair, e com a grande probabilidade de se perder no emaranhado da simbologia. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 1, Kardec vem nos dizer assim: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, e como todos nós, mais tarde, ainda melhor, o reconhecerão. A gente sabe que o Evangelho de Jesus é a porta. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a doutrina espírita é a chave para a gente poder compreender muitas das passagens citadas por Jesus e por outros. Inclusive para compreender o Apocalipse. Se a gente não tiver essa base, vai ser difícil, praticamente impossível. Quando alguém se anima a ler esse intricado livro do Novo Testamento, qual é a primeira sensação? Para alguns, de pânico. Para outros, de absoluta perplexidade. Quem aqui já se aventurou a tentar ler o Apocalipse? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas. 6, 7. Eu já imaginava, por isso eu trouxe um trechinho. Daqui a pouco a gente vai ler um trecho para aqueles que nunca se aventuraram a ler o Apocalipse. Aí vocês vão falar: ainda bem que eu não me aventurei. Graças a Deus. Não é fácil, não. O livro Apocalipse, ele é um desfile veloz de símbolos aparentemente desconexos. Uma sucessão de imagens que, à primeira vista, nos deixam aturdidos, desorientados. Para quem já leu ou já tentou ler, sabe do que eu estou falando, né? Desiste, né? Como é que eu vou conseguir penetrar uma mensagem da espiritualidade superior se tem uma grande barreira de símbolos, de metáforas me atrapalhando?
Como é que eu vou conseguir alcançar? Hoje a gente vai. Só que buscando a inspiração literária de João Evangelista, nós vamos como que colocando a casa em ordem. E algumas coisas vão ficando mais claras. Algumas coisas, porque o Apocalipse ele é como se fosse um oceano e a gente vai compreendendo a conta-gotas. Não é rápido. Até porque só temos 50 minutos, 1 hora hoje, né? Apocalipse, ele vem do grego e significa o quê? Isso aí, revelação. A providência divina permite que por meio da mediunidade cheguem até nós sínteses do mundo espiritual, que são processos de revelação. Foi assim com a primeira revelação, através de Moisés. Foi assim com a segunda revelação, o próprio Jesus, João, os profetas. E foi assim com a terceira revelação, a história que a gente já conhece. Então, a mediunidade, através da mediunidade nós recebemos sínteses do mundo espiritual. Então, vamos falar assim, uma bondade de Deus, a mediunidade. No caso em que estamos estudando hoje, João Evangelista, também através de um processo mediúnico, ele tem um sonho. Ele se desdobra. Ele dorme, se desdobra, vai às esferas elevadas do mundo espiritual e ele lê não apenas os acontecimentos, mas as forças espirituais que inspiram os acontecimentos. As energias espirituais que provocam os acontecimentos. E ao ler essas energias espirituais, não existe outra forma de transmiti-las para os seus ouvintes, se não for pela linguagem simbólica, se não for pela metáfora. Foi a forma pedagógica que João encontrou de passar a mensagem, através da simbologia e da metáfora, onde todo mundo, no mesmo instante, compreendeu o que ele estava falando. No mesmo instante. Eu trouxe um trechinho, daqui a pouco a gente vai ler esse trechinho. Imagina que aquele trechinho as pessoas compreenderam instantaneamente, os ouvintes de João, porque faziam parte da cultura que João estava inserido. Onde é que João colhe essa metáfora? Instrumentos para poder elaborar a metáfora. Nos livros bíblicos e nos profetas da sua época. E ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu a Jesus, para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo aqui vem do grego agnelos, significa mensageiro, as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, ele está fazendo claramente uma referência de que na origem desse livro está quem? Jesus, nosso mestre. Ele está fazendo referência que Jesus está no coração e na inteligência do livro. Um bom pastor, ele conhece bem cada uma de suas ovelhas, podendo assim sondar com segurança as estradas do futuro. Por isso que ele menciona que Jesus está no leme do livro, na origem do livro. Nenhuma mensagem, revelação contida no cerne da obra é sem autorização ou consentimento de Jesus. E João, ele vai dizer mais. Vamos lá. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu fui arrebatado em espírito. Claramente um fenômeno mediúnico, desdobramento. Ele estava em estado de torpor. Se a gente não tiver esse conhecimento da doutrina espírita, a gente vai interpretar errado o que é arrebatamento. Eu fui arrebatado em espírito. Ele se desdobrou, o espírito dele foi impulsionado com ligeireza ao mundo espiritual. Arrebatado em espírito. Sem essa compreensão, não tem como a gente interpretar da forma correta a questão do arrebatamento, que tem sido tão mal interpretado. Tem se misturado a opinião do expositor com a realidade dos fatos.
E aqui está uma das chaves. No dia do Senhor. Que dia que era esse aqui? Dia do Senhor. Veja bem. Um versículo. Capítulo 1, versículo 10. Apenas um versículo já exige de nós 2 tipos de conhecimento. Primeiro tipo de conhecimento que esse versículo exige de nós. Conhecimento das realidades espirituais. Que magistralmente nos foi concedido pela doutrina espírita. Então, através da doutrina espírita, nós podemos descrever com segurança o fenômeno mediúnico ao qual João foi submetido. E esse aqui nós não vamos aprofundar. Partimos do pressuposto que todos aqui já têm clareza suficiente para compreender a questão do desdobramento. Ficaremos com outro princípio daqui para frente. Qual é o outro princípio? Qual outro tipo de conhecimento que nós precisamos ter para saber que dia que era esse, o dia do Senhor? Para compreender esse versículo. Conhecimento da cultura hebraica. O conhecimento cultural. Então, quando João Evangelista diz que teve esse desdobramento no dia do Senhor, que dia que era esse? Será que esse dia tem importância para poder a gente entender o livro apocalíptico? Tem importância? Fundamental. Na cultura em que João nasceu e fazia parte, ele foi criado, havia 3 festas religiosas. Quais eram elas? Vamos lá. Outra? Pentecostes, Páscoa, Pentecostes e Festa das Tendas. A Festa das Tendas, ela finalizava um período de 10 dias, iniciado pelo Yom Kippur. Já ouviu falar no Yom Kippur? Dia do perdão. Isso aí, não precisa nem de microfone. Dia da expiação, se a gente for traduzir ao pé da letra, dia da expiação. Quem dera fosse o dia do perdão, né? Ninguém mais ia ser exilado, nem ia para o inferno, ia ficar todo mundo aqui na terra depois do juízo, se fosse o dia do perdão. Dia da expiação, na tradução direto para o hebraico. Também conhecido como o dia do juízo, o dia do julgamento, o 10º dia do 7º mês, o dia do Senhor, Yom Kippur. São todos sinônimos. Mas a tradução literária, o dia da expiação. E segundo a tradição daquele povo, nesse dia era distribuído um papel com a lista de erros, de pecados que as pessoas cometeram com a boca, cometeram com a mão, onde eles tinham que marcar um X dos pecados. Cobicei a mulher do próximo, X. Isso aí tinha quase todos. Traí meu sócio, agredi minha esposa, a gente ia marcando. Roubei, matei, ia marcando. E aí, nesse dia, o papel era dobrado, a lista era dobrada, você fazia uma prece, depois que dobrava, colocava numa caixinha, numa espécie de gasofilácio, e o sumo sacerdote fazia o pedido do perdão de todos aqueles erros. E o perdão era ou não concedido. Segundo aquela crença, se a gente continuasse vivo até o próximo Yom Kippur, quer dizer que Deus inseriu o nosso nome no livro da vida. E o nosso nome as nossas falhas foram perdoadas. Se a gente desencarnasse antes do próximo Yom Kippur, nossas falhas não foram perdoadas. For partir dessa premissa, só ia ser perdoado se todo mundo morresse no dia do Yom Kippur, né? Ia morrer que horas? Mas assim era a crença geral. Era a crença daquela época. Só que a ideia, tirando os detalhes da cultura e penetrando na essência da ideia, a ideia é de que o dia do juízo era um dia de reflexão. Era um dia da colheita. Dia de avaliar o que se fez de bom e o que se fez de ruim. Em todo ano, no dia do Yom Kippur, tinha essa reflexão. Então, logo, na história do povo hebreu, os profetas, eles trataram de ampliar essa ideia.
Profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Daniel. Eles ampliaram essa ideia e começaram a dizer o seguinte, que da mesma forma que na vida do ser humano tinha o dia do juízo, o dia do Yom Kippur, da mesma forma, no nosso planeta também haveria um dia do juízo. Mas não de um só indivíduo. O Yom Kippur de toda uma coletividade humana. E que nesse dia haveria uma ceifa. Nesse dia haveria uma colheita. E João Evangelista, ao dizer que no dia do juízo ele foi levado ao mundo espiritual, de imediato ele resgata toda a simbologia do Yom Kippur. E toda essa simbologia está presente no livro Apocalipse. Toda a simbologia do Yom Kippur está presente no Apocalipse. Olha a importância de a gente compreender a cultura e os costumes dessa festa das tendas, que durava 10 dias. E é curioso porque o Yom Kippur, como dissemos agora há pouco, ele dá início a essa festa, a festa das tendas, que culmina com o quê? Com uma grande colheita. A festa das tendas é uma festa da colheita. E a ideia de que a terra passaria por uma ceifa. Por isso que os profetas ampliaram essa ideia. Onde todos os grãos, todas as plantações do bem seriam recolhidas ao celeiro divino. E todo o plantio do mal seria reunido e queimado. Como se queimavam antigamente as ervas daninhas. Então a ideia transmitida pelos profetas é que a terra, num dado momento, passaria por uma purgação, passaria por uma ceifa, por um expurgo, por uma colheita. E é sobre essa ideia que está assentado todo o livro apocalíptico. A ideia de que num determinado momento, num dado momento do tempo, haveria uma grande reciclagem dos valores humanos, das construções humanas, sejam políticas, artísticas, religiosas, econômicas. E hoje a gente sabe que se não houver essa reciclagem, como diz Maria Modesto Cravo, se não houver essa reciclagem em todos os orbes segmentares do orbe do planeta, do síndico até o presidente da república, não tem como haver mudança generalizada. Ah, o presidente de tal nação é honesto, só ele não basta. Do síndico ao presidente tem que ser honesto. Do síndico ao presidente tem que ter o mesmo senso de urgência em relação ao meio ambiente, por exemplo, em relação à educação. Então vai ter que ter essa mudança. Mudança nas construções humanas, nesses setores que nós citamos agora. E o que é que a gente aprende com a codificação? A gente aprende que quando o mundo está em vias de progredir, do mundo de expiação e prova, para o mundo de regeneração, que é esse que estamos entrando agora, a gente passa por um período de transição. E que culmina com o quê? A gente está no cume. Com uma grande ceifa. Quem já leu o livro Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda? Lá não fala disso? Quem já leu o livro No Final da Última Hora, do Espírito Lúcius, psicografado por André Luiz Ruiz? Lá também fala disso. Estamos no cume, no limiar. E quando a gente está no cume, no limiar, acontece a colheita, acontece a ceifa. Então, essa grande colheita é como se fosse um processo de avaliação coletiva, que tem, daquilo que tem condições de continuar e daquilo que será descartado. Pois bem, todos nós sabemos que são chegados os tempos, como dizem por aí, né? Nós passamos por um processo que é como um processo de uma mudança de estação. Se não tivesse o calendário, a gente não ia saber quando terminou a primavera, quando começou o verão. A olho nu, não. Mas a gente sente, pelo clima, que algo está acontecendo. Não é assim? A gente sente quando já está terminando, no finalzinho de estação e começando outra. Não é assim? Mesma coisa com o processo de transição planetária. Pelos acontecimentos, nós percebemos quando está no limiar de um e no início de outro. Então a transição planetária
ela é um processo de ceifa. Lembra que a gente falou que a revelação é a mesma? Quando falamos de Apocalipse à luz da doutrina espírita, o que deve vir à nossa mente? Pânico? Medo? Não. Tranquilidade. Porque a gente sabe que tudo está na mais perfeita ordem. Lei da natureza. A natureza não dá saltos. É mais um processo. A Terra já passou de mundo primitivo para mundo de expiação e prova. Agora a Terra está passando de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Lei da natureza. Não precisa de pânico. Só que devemos reconhecer, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que se um indivíduo, quando ingere um alimento tóxico, ele é constrangido a colocar para fora, o organismo social, do mesmo modo, quando ele ingere alimento tóxico, do ponto de vista espiritual, naturalmente, ele também é constrangido a extirpar. Do mesmo modo. E hoje, a Terra vive uma convulsão, uma indigestão, uma infecção intestinal, pelos acontecimentos que a gente tem visto. Então, de fato, a Terra está vivendo o Yom Kippur, a separação do joio do trigo. Porque, como a gente conhece na doutrina espírita, aqueles que não têm condições de contribuir, de colaborar para o mundo de regeneração, serão convidados a reaprender a lei de amor no mundo de expiação e prova que está no seu início, acabando de deixar de ser primitivo. Serão os inventores da roda, irão descobrir o fogo, serão engenheiros, arquitetos super inteligentes, muito mais evoluídos moral e intelectualmente que os nativos daquele orbe. Serão exilados. Não vão arder no fogo do inferno. Deus não é tão carrasco assim, Ele sempre dá uma nova oportunidade. Então a gente está nesse momento da ceifa, da colheita. Vamos pegar as ervas daninhas e colocar em um determinado recipiente. Vamos manter os frutos bons nesse recipiente que já existe, que é o planeta Terra. Então, a justiça divina, ela sempre respeita o nosso livre-arbítrio. Atualmente, o que quisermos fazer, nós fazemos. Seja no sentido positivo ou no sentido negativo. O mal que quisermos fazer, nós temos ferramentas de sobra para fazê-lo. Da mesma forma, o bem que a gente quiser fazer, nós também temos ferramentas de sobra para fazer. Não é verdade? Então, por um processo de afinidade, nós escolhemos se queremos avançar para o mundo de regeneração ou estacionar no mundo de expiação e prova, que não será a Terra, naturalmente. A Terra está em processo de mudança. E talvez esse seja hoje o maior dilema da humanidade terrestre. Estacionar ou avançar? Avançar ou estacionar? E aí, quem avança? Aqueles que podem contribuir para o mundo de regeneração. E quem são aqueles que podem contribuir para o mundo de regeneração? Aqueles que têm bondade de coração, que são bons. Os que são maus serão reencaminhados. E, Cristiano, e os que são mornos? Nem bom nem mal. Ficou a dúvida agora. Jesus deu essa dica, né? Mateus, capítulo 5, versículo 37. Sejais, pois, em vosso falar, sim, sim, não, não. Pois o que passar disso é de procedência maligna. Mais tarde, João também veio transmitir a mensagem da espiritualidade superior. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Eu conheço a tua conduta, não és frio nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente, mas porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. O que quer dizer vomitar-te-ei de minha boca? Parece um pouquinho que com arrancar a erva daninha, com a ceifa. Vomitar-te-ei. Vai vomitar quem? O mal? Não, o morno. O morno. Imagina uma poça d'água na fazenda bonita. Quando está sem chover, aquele sol brilhando. Aquela poça d'água vai refletir sempre o quê? Aquele cristalino céu azul.
Quem a vê superficialmente não percebe nada, além de uma linda poça d'água. Só que quando a tempestade a visita, ela se agita, a aparência tranquila se desfaz, e aí vem à tona toda a lama que jazia no interior do poço. E assim é a gente. Em momentos de tranquilidade, nós aparentamos ser educados, gentis, simpáticos. Só que quando o tempo muda, naqueles momentos de contrariedade, nós deixamos transparecer todas as nossas impurezas, permitindo que nos vejam como realmente nós somos por dentro, semelhante àquela poça d'água. Então a gente precisa tratar isso, limpar aquelas impurezas do fundo do poço, para que não sejamos vomitados para um planeta de expiação e prova em seu início, para que não tenhamos de passar por essas aflições que nós já conhecemos muito bem, né? Bora avançar só mais um pouquinho, lá no capítulo 4, lembra aquele trecho do Apocalipse que eu prometi trazer? Vamos lá. Ele diz assim, agora aqui já está entrando na reta final, que é o trecho e é a explicação da mensagem e revelação. Depois disso, já no capítulo 4, João, depois disso, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta, disse, : sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente, fui movido pelo Espírito, arrebatamento, desdobramento. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como um mar de vidro cristalino. No centro, em redor do trono, haviam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto de um homem, o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Precisa explicar alguma coisa? Os ouvintes de João compreenderam perfeitamente, na mesma hora. Nós não conseguimos captar a mensagem e revelação, porque nós não somos ouvintes de João. Estamos a 2000 anos de distância. Quer dizer, às vezes nós somos, né? Mas não lembramos. 2000 anos de distância, outra cultura. Então a gente trouxe esse texto, esse pequeno trecho do texto, apenas para mostrar como o conhecimento da cultura do povo hebreu, aliado ao conhecimento da doutrina espírita, pode nos ajudar a penetrar em textos como esse. Então vamos lá. Nesse trecho, João mencionou algumas palavras-chave que foram logo reconhecidas e compreendidas por aqueles que o ouviam. Quais são essas palavras-chave? Vocês ouviram também. Bora recapitular? Trombeta, trono, pedras de jaspe e cornalina, 24 anciãos, coroas de ouro, 7 lâmpadas de fogo, 4 seres vivos. E quando João menciona essas palavras-chave, que dica que João está dando aos seus ouvintes? Ele está dando uma dica. Os ouvintes captaram essa dica na mesma hora e já conseguiram criar uma cena na sua cabeça de qual era a mensagem de revelação. Nós precisamos ir passo a passo para chegar nessa mesma mensagem. Que dica que João está dando? Dá uma lida no livro do Êxodo. Dá uma lida no deslocamento do povo hebreu pelo deserto. Olha com mais atenção. Lê esses versículos, porque eu vou utilizar essas imagens e esses símbolos para trazer uma mensagem espiritual.
Quando João leu aquele trecho do Apocalipse, ele estava dando uma dica para a pessoa ler o Êxodo. Só que os ouvintes de João já sabiam o Êxodo de cor e salteado. Nós precisamos estudar o Êxodo, está lá no Velho Testamento. Não é verdade? Tudo lá, na Gênesis, no Velho Testamento, tem o conteúdo todinho dessa pesquisa. Por que que os ouvintes de João logo percebeu que ele estava descrevendo a simbologia do Êxodo? Por quê? Qual é a mensagem espiritual que tem nessa simbologia? Como dizia Fred Krueger, vamos por partes, né? Então João está descrevendo a simbologia do Êxodo. O que o Êxodo descreve? O deslocamento do povo hebreu pelo deserto, pela península do Sinai. Não é verdade? Então vamos botar aí o deserto. Olha o deserto. Faz de conta que essa é a península do Sinai. Eles se deslocavam a esmo. Quantas pessoas estavam escravos? Escravo de onde mesmo? Do Egito. Quantas pessoas, quantos hebreus estavam escravos do Egito? Mais de quanto? De 100? Você já viu 50 palestras dessas, não pode. Mais de 600 mil hebreus. Pensa. 600 mil. Chega uma hora, chega um determinado momento, que fica impossível escravizar tanta gente. Manter a organização. Não é verdade? Então, vamos negociar com o líder do povo egípcio. Que era quem? Na época? Faraó. Vamos negociar com o Faraó. Quem foi negociar com o Faraó? Não, Moisés tinha problema de dicção, era gago. O irmão dele, como é o nome dele mesmo? Arão, aí ó o microfone. Arão, para comprovar de que ele tinha o poder da palavra, poderia representar Moisés, representar Deus. O que ele fez? O que aconteceu? Ele usou uma vara. O que aconteceu com aquela vara? Não, vocês estão misturando Adão e Eva. A vara floresceu, saiu flores da vara. E aí o faraó ficou impressionado e deu ouvidos a Arão. Isso tudo faz parte da tradição, tá? E aí ele negociou a libertação. Pode ir, pode levar seus bezerros, suas cabras, suas galinhas. Então foi 600 mil pessoas pelo deserto. E quando eles paravam para acampar, como é que eles se organizavam? Uma barraca central, uma tenda central, né? Vamos botar essa tenda central. Quem ficava nessa tenda central? O que era essa tenda central mesmo? O primeiro templo, como era o nome? O primeiro templo de Israel? Tabernáculo. Olha lá. E quem ficava no tabernáculo? Moisés. Vamos chamar Moisés. Olha lá, a tábua dos 10 mandamentos na mão dele. Moisés está lá. E ele se movimentava a esmo. Como é que as demais pessoas ficavam? Todo mundo ficava na tenda de Moisés? Não, né? Vamos dividir? Bora dividir aqui, bora organizar a casa. O povo hebreu era dividido em quantas tribos? 12 tribos. Então, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste e 3 tribos a oeste. Quais eram essas tribos? Quem ficou ao norte? Quem ficou ao sul? Vamos lá. Tribo de Naftali, Asser e Dan. Tribo de Gad, Simeão e Ruben ao sul. Tribo de Benjamim, Manassés e Efraim a leste. E tribo de Judá, Issacar e Zebulon a oeste. Pronto, está organizado. Ele podia governar sozinho 600 mil pessoas? Não. Todo prefeito tem um vice-prefeito, né? Vamos chamar o vice-prefeito. Quem era? Arão. Olha lá, ele era da tribo de Naftali. Pronto. Está lá agora os dois. E eles têm que ter vereadores também, não tem? Então o que eles fizeram para poder montar uma organização? Montou um grupo de anciãos para poder lavrar as leis, atender o povo, fazer casamento, separação. Tinha que organizar. Quantos anciãos eram? 24. 2 anciãos por tribo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 do norte, 6 do sul, 6 do leste e 6 do oeste. Bora esperar que tem um baiano ali que vai mais devagarzinho. Aí chegou todo mundo. 24 anciãos. Isso lembra alguma coisa? O que está escrito ali? 24 anciãos. Primeira palavra-chave foi matada, né? 24 anciãos. Trombeta. Adivinha como é que se dava início à abertura da festa de Yom Kippur?
da festa das tendas? Ao toque de quê? De um piano? De uma trombeta. Segundo matou. 7 lâmpadas de fogo. Essa parte de fora é chamado de átrio exterior. Depois foi construído o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor II. Depois foi construído o templo de Jerusalém. Mas todos tinham o mesmo projeto. Tinha o átrio exterior, no caso um templo de pedras, né, uma parede, um muro enorme. Já ouviu falar que Pedro negou Jesus por 3 vezes no pátio? Que pátio era esse? No átrio exterior do templo de Jerusalém na época. Então no átrio exterior, no tabernáculo, também tinha o átrio exterior. Aqui, o átrio exterior, você entrava, aí tinha o altar do holocausto, onde era oferecido bodes para expiação, ia morrer bode de um bom estado de saúde, por daí que surgiu a expressão bode expiatório. Depois tinha uma bacia para simbolicamente lavar as mãos e os pés, para adentrar no tabernáculo, adentrar no templo. Adentrou no templo, o templo era dividido em 2 partes. É como se esse salão fosse o templo, tinha essa parte até aqui o sólio, aqui tinha um véu e aqui outra parte. Aqui, onde vocês estão, era o santo lugar. Ao entrar no santo lugar, do lado direito, tinha os pães da proposição. Eram 12 pães que eram colocados dia de sábado, porque representavam um pão por tribo. Do lado esquerdo, do lado direito, tinha o menorá. O que era o menorá? O que era, não o que é, porque até hoje eles têm essa simbologia, os judeus. É um candelabro. Adivinha quantas velas tinha esse candelabro? Coincidência, né? 7 lâmpadas de fogo. Trono. Lá na frente tinha o altar do incenso. E do lado do altar do incenso tinha o quê? Um trono. Lá embaixo agora eu vou ler daqui que aí não dá para ver. Pedra de jaspe e cornalina. Quem sentava no trono? O sumo sacerdote, Arão. Moisés elegeu Arão como sumo sacerdote porque ele tinha problema de dicção. Então, nas vestimentas do sumo sacerdote, tinha um colar chamado Urim e Tumim. Nesse colar, adivinha quais eram as pedras? Jaspe e cornalina. Outro, coroas de ouro. Depois que passava do santo lugar, abria o véu, o santo véu, e entrava no santo dos santos, ou santíssimo, onde ficava a arca da aliança. O que tinha dentro da arca? A tábua dos 10 mandamentos, a vara de Araão e um pote de maná, a comida dos deuses. Aí tinha a tampa da arca, que era chamada de propiciatório, que tinha 2 anjos querubins, onde as asas se encostavam, e era onde o sumo sacerdote, no dia da expiação, ia pedir o perdão pelos pecados do povo. Tirava as pedras, jogava, e, segundo a tradição, ele se comunicava com Deus. Do lado da arca da aliança, tinha uma mesa com uma coroa de ouro. E agora os 4 seres vivos. Ih, Cristiano, onde é que estão esses 4 seres vivos que eu não vi ainda dentro do tabernáculo? Essas tribos, eles se locomoviam sob um estandarte, sob uma bandeira. Que bandeira era essa? Vamos ver? Tribo do norte. Uma águia voando. Tribo do sul. O rosto de uma pessoa. Tribo do leste. Um boi. E tribo do oeste, adivinha? Um leão. Encerrou as palavras-chave. Todos os ouvintes de João se remeteram ao êxodo, só que instantaneamente. A gente precisou ir para o processo. Maravilha, Cristiano. De onde está a mensagem revelação? É uma simbologia isso. Onde é que está a mensagem de revelação? O êxodo, ela é uma narrativa simbólica de um processo interior. Aqueles 40 anos do deserto representa o período em que nós ficamos no mundo de expiação e prova. 40 anos no deserto. No final desses 40 anos, a gente ia para onde? Para a terra prometida. Qual era a terra prometida? Segundo a tradição? Canaã. Eles iriam para Canaã. A nossa terra prometida? Mundo de regeneração. Só que no caminho para Canaã, Moisés teve que fazer um pit stop. Ele deu uma paradinha para subir aonde mesmo? No Monte Sinai. Ele subiu no Monte Sinai para quê? Para receber as leis, para consultar as leis. Então, no caminho para o mundo de regeneração e prova, é necessário que paramos também e a gente deve ir aonde? Para o nosso cume.
Onde é que está escrita a lei de Deus mesmo? Na consciência. Não é isso que a gente aprendeu na doutrina espírita? Deus, quando nos criou, criou o espírito, o nosso. Ele já deixou impresso todas as suas leis. Não é verdade? Existe possibilidade de a gente chegar ao mundo de regeneração sem consultá-las? Sem visitar? A consciência não é o juiz? Não tem como a gente chegar ao mundo de regeneração sem fazer a tal da reforma íntima. Não tem como fazer reforma íntima se a gente não subir o nosso monte Sinai e receber as leis de Deus. Enquanto Moisés estava lá em cima, recebendo as leis de Deus, o povo estava impaciente. E o que o povo pediu? Pediu a Araão que fosse construído o quê? Um bezerro de ouro. E o que o bezerro de ouro simboliza? O apego às sensações materiais. E esse bezerro de ouro, ele conduziria o povo hebreu de volta para onde? Para a escravidão, onde eles ficaram escravos lá no Egito. Durante quanto tempo que eles ficaram escravos lá? 430 anos. Eles queriam voltar a ficar escravo de novo. Queria que o bezerro de ouro o locomovesse de novo, o guiasse de volta para a escravidão. A sensação material, os sentidos materiais nos escravizam. É como se fosse uma algema que nos deixa acorrentados durante anos e anos, muito mais de 430. Então, se a gente se apegar às coisas materiais, como eles estavam querendo se apegar ao bezerro de ouro para voltar a ser escravo, se a gente se apegar aos sentidos materiais, nós vamos voltar a ser escravos no início. Eles não iam voltar para o início? Eles iam voltar para o início. Nós vamos voltar para o início de expiação e prova, se nós ficarmos apegados aos sentidos materiais. Pois bem, Moisés desceu, deu uma bronca em todo mundo, porque não confiou nele, e eles seguiram viagem. Faltando um ano para chegar a Canaã, eles pararam numa cidade chamada Cádiz. Todo mundo estava morrendo de sede. Araão e Moisés se reuniram. E agora? Vamos nos recolher para fazer uma prece. Fizeram uma prece, e aí Deus falou para eles. Está lá em Números, capítulo 20, versículo 24. Volte, lá vai ter uma pedra, ordene que saia a água da pedra, e a água vai sair. Opa, maravilha. Ele voltou lá, pegou o cajado e bateu na pedra. E a pedra saiu? Água. As águas de Meribá. Todo mundo saciou a sede. Ótimo. Na hora de entrar em Canaã, 2 pessoas não entraram. Quais foram elas? Moisés e Araão não puderam entrar. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. Deus mandou bater na pedra? Não. Deus mandou comandar a pedra. Comandar. E ele bateu na pedra. O que é a pedra na narrativa do Êxodo? Os nossos problemas, os nossos obstáculos. Deus mandou comandar, tenha paciência, resignação, senão não tem como entrar no mundo de regeneração, não tem como chegar a Canaã, se não tiver resignação, se não comandarmos os nossos problemas, agride os problemas, reclama dos problemas, não entra, falta resignação. E consultando a origem da palavra Meribá, sabe o que quer dizer? No grego, resmungar. Resmungar. Águas de Meribá, Meribá no grego, resmungar. Porque faz parte da simbologia, do processo interior. Então é isso que o Êxodo narra. Não importa se aconteceu de fato daquela forma, o que importa é que narrativa. Então, todo o Apocalipse está nos remetendo a esse processo, a essa simbologia. Lembra lá atrás que eu falei, a revelação é a mesma? Tem como a gente chegar no mundo de expiação e prova, se a gente não passar por esse processo? Hoje nós temos bagagem para poder conversar com as pessoas sobre o Apocalipse, seja ela de qual cultura religiosa for. Porque nós temos hoje conhecimento, não achismo, conhecimento. E essa é a base fundamental para poder ter uma conversa franca e sincera e convincente com qualquer que seja. Desde que a outra parte também tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não fique presa à fé cega. O meu desejo é que cada um de nós consiga atingir o cume do nosso Monte Sinai, acessar essas leis de Deus que são impressas na nossa consciência e lograr êxito na nossa chegada a Canaã, respeitando sempre aquela pedra, que são os nossos problemas do dia a dia, os obstáculos, comandando, tendo paciência. E assim nós vamos conseguir chegar a Canaã.
com a bênção de Jesus. Que Ele nos abençoe.